Peraí, deixa eu pensar. Não falei que eu ia trazer. Olha pro celular, olha pra Carol. Como você... Pronto? Ai, amor! Vamos. Oi, Foi. gente. Peraí. 1, 2, 3. Oi, gente! Eu disse que traria ela aqui e hoje estamos aqui com Carla Matos para falar sobre esses casamentos maravilhosos em Milagres. Carla é nossa cerimonialista daqui de Aracaju e teve aí uma super experiência aí de levar uma noivinha da gente aqui para lá, para Milagres, e a gente vai conversar com elas hoje sobre essa experiência. Carla, eu estou muito feliz de ter você aqui. Seja bem-vinda e vamos conversar. Vamos, muitos bons papos. Honra minha estar aqui, né, apresentando para vocês um pouco da experiência que eu tive lá. Gente, só para começar, queria falar um pouquinho sobre Milagres. Para quem não conhece, é um vilarejo, é uma vila de pescadores que fica no litoral alagoano. E na verdade, a gente estava até conversando um pouco sobre isso antes aqui. A estrutura de Milagres ela foi criada para um Réveillon de lá e que hoje é um super Réveillon, né, Carlinhos? Hoje é um dos maiores Réveillons do Brasil, né? E aí foi daí o dono da empresa que proporcionou lá esse Réveillon, que criou o evento, ele ia casar e ele criou aquela capela maravilhosa que justifica qualquer casamento lá. Vale a pena. Palavras de quem esteve lá. E aí começou essa onda de casamentos, de famosos irem para lá e de nós, comuns, irmos também. Então hoje eu vou passar para vocês, com Carla aqui, todas as dúvidas que vocês nos mandaram. Vamos passar muito conteúdo, muita informação e vamos começar. Carlinha, eu queria saber, de uma forma geral, a palavra é toda tua agora, eu queria que você nos contasse como foi essa experiência de fazer um casamento fora, um casamento em Milagres, como foi para você descobrir lá como funcionavam as coisas. Tá com você agora. Tudo começou assim, na verdade. Eu fui fazer um ensaio fotográfico lá de um outro casal meu e aí passamos por lá, por essa capela, só para poder, já que estávamos perto, então vamos passar por lá também para fazer umas fotinhas. E aí quando eu voltei de viagem, e aí eu me encontrei com o casal, né, que é Diane e Edgar, e aí estávamos numa discussão, porque ela ia casar aqui em Aracaju, mas a lista dela estava variando entre 600 a 800 pessoas. E não era a cara dela o casamento, ela ia fazer aqui, mas ela não estava tão feliz, porque não era a proposta do casamento dela. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Chegamos a uma conclusão, por que não casar em Milagres, já que lá estava, né, sendo um dos lugares que está ficando bem no auge. E aí ela aceitou a proposta, mas antes de aceitar a proposta, ela foi lá, conheceu o local, conheceu alguns fornecedores, e aí se encantou e não teve história, resolveu casar por lá mesmo. E aí com isso, ela conseguiu reduzir a lista dela de 600 a 700 pessoas, 800 por aí, era o que estava mesmo, para 130 pessoas. Na verdade, acontece muito isso, né, Carla? Muito. Então, hoje a gente está com o Destination Wedding como uma grande opção de casamento, que nada mais é do que essa situação de você casar em outra cidade. E eu acho que um dos grandes objetivos do Destination é você conseguir reduzir a sua lista de forma que você não seja deselegante com as pessoas, porque mesmo aquelas pessoas que são mais afastadas do que a gente, quando a gente fala que vai casar, todo mundo meio que se sente um pouco que vai ser convidado, né? A gente fica meio que na obrigação de convidar, né? E aí com esse Destination Wedding, o que acontece? A lista acaba sendo seletiva. E aí ela realmente priorizou a família dela e os amigos bem próximos dela. E aí com isso ela realmente optou em fazer um casamento reduzido, né? Por isso que ela fez fora de Aracaju, justamente para o casamento ter a cara deles, entendeu? Principalmente dela. Ele ainda gosta bem da badalação de muita gente, mas ela já é mais reservada. Ô Carla, e como foi assim, o seu primeiro contato lá? Porque você tinha ido para fazer as fotos, mas como foi você, Exato, como cerimonial, para descobrir como era a estrutura de lá? Porque é uma responsabilidade muito grande, você levar tanta gente daqui para um evento, como foi essa situação? Exato. Primeira coisa que nós conversamos, vamos pegar todos os fornecedores de Maceió, vamos levar de Aracaju,
Então, o que foi que eu fiz? Eu tirei uma semana exclusivamente para ficar lá em Maceió. E como Milagres são 2 horas de viagem, mais ou menos, de Maceió a Milagres, e aí eu fiz, tirei uma semana, e essa semana eu tirei para fazer toda a visita técnica do local, conhecer todo o ambiente, ver todas as necessidades. Depois que eu vi todas as necessidades que eu fiz, comecei a coletar os orçamentos com vários fornecedores de lá de Maceió. Vários. E aí foi o que eu fiz, quando voltei para Aracaju, também coletei orçamentos aqui em Aracaju para poder comparar e ver o que é que valia a pena. Porque, na verdade, quando você contrata o pessoal daqui, você tem todo esse custo de transporte, de hospedagem dos profissionais daqui, transporte, alimentação, hospedagem e, querendo ou não, de uma certa forma, extras, né? Porque, querendo ou não, os fornecedores, eles não podem pegar eventos antes. Então, de uma certa forma, acaba surgindo alguns extras por aquele fornecedor estar exclusivamente para aquele evento no fim de semana, porque é um fim de semana, entendeu? Então, gente, isso assim, pra mim, eu acho que é o que ia ser o ponto decisivo. É você não ter um dia de casamento, você não ter poucas horas de casamento. É você, Exato. na verdade, ter um fim de semana inteiro para o seu casamento. Reunido com as pessoas mais próximas de vocês, que eu tenho certeza que, na verdade, os noivos estavam junto com os amigos no dia anterior, durante o dia do casamento. Então, você vive realmente um fim de semana dedicado ao seu relacionamento, né? Totalmente. Vale super a pena, porque não é só um casamento, é um fim de semana que envolve um casamento e aí engloba várias coisas. É um fim de semana de descanso para os convidados, que às vezes na correria, né, no trabalho, não tem como tirar um fim de semana para viajar e já aproveita esse momento, essa situação, até mesmo para poder relaxar um pouquinho. Vale a pena, gente, é fantástico, é incrível. Ô Carla, e aí você nesse processo fez os orçamentos e como vocês viabilizaram? Vocês realmente trouxeram de Maceió, de Aracaju, como vocês definiram diante desses orçamentos? Pronto, aí diante dos orçamentos, o que foi que nós vimos que não valeria a pena nós levarmos daqui de Aracaju para lá? O grosso do casamento, que é decoração, buffet, a estrutura de piso, de cobertura. Então isso realmente, o grosso do casamento, digamos assim, o pesado do casamento a gente deixou por lá. Mas as outras coisas, tipo bolo, serventes e seguranças, fotografia e filmagem principalmente, eu sempre sugiro, sempre pegue da cidade que você mora, porque é na cidade que você mora que você vai fazer as edições, as escolhas de foto e filmagem. E assim, sem contar que eu acho que fotofilmagem é algo que você precisa se identificar mesmo, né? Você precisa ter intimidade, ter harmonia. E aí quando você de repente contrata uma pessoa de fora que você não segue tanto, que você não conhece pessoalmente, é mais difícil de você se sentir à vontade para fazer um ensaio com o seu noivo, para você, né, fazer um momento... Exatamente. Até porque o que é que acontece? Por mais que estejamos morando no Brasil, cada cidade tem a sua cultura e sua forma de fazer casamentos. Então nós em Aracaju nós temos uma forma de fazer casamento. Maceió já tem algumas coisinhas diferentes e por aí vai. Salvador, Brasília, cada cidade tem suas diferençazinhas e isso implica muito até nos noivos. Então fotografia e filmagem principalmente eu sempre digo, pegue da sua cidade mesmo, porque aí todo mundo já sabe como se trabalha. Né? E até para nós mesmos cerimonialistas, o andar do casamento, a logística do casamento flui muito melhor. Você trabalhar com pessoas que você já tem o conhecimento e tal, do que você lidar com uma pessoa nova no mercado. Nova que eu falo uma pessoa que você nunca trabalhou, né? Porque cada um tem uma metodologia de trabalho. E aí às vezes não se encaixa, não há uma comunicação perfeita, por mais que ambos tem os seus trabalhos excelentes, mas a comunicação às vezes atrapalha, entendeu? Realmente. Mas caso você optasse por levar profissionais daqui, a noiva ela tem já aquele buffet que ela não abre mão. A gente tem estrutura para manter esses profissionais lá? Temos sim. Na verdade, nós temos toda a estrutura para levar para qualquer lugar do Brasil. A verdade é essa. A noiva só vai ter que investir um pouquinho mais. Detalhe básico. Um pouquinho mais, só. Você vai
esteja É bobagem, é lá. bobagem. Quem vai casar em milagre, isso é bobagem. Aí, Carla, outra coisa que eu acho interessante a gente falar. A igreja de lá, ela é católica, ela é evangélica, existe uma religião ou qualquer pessoa pode casar? Então, as cerimônias que acontecem na Capela Milagre são cerimônias ecumênicas. Então, pode ser um padre da Igreja Católica Brasileira, pode ser um pastor, pode ser um juiz de paz, só não pode padre da Igreja Católica mesmo. Por quê? Porque eles têm umas exigências, as Casar na coisas, igreja etc. mesmo. Então, a minha noiva Diane, o que foi que ela fez? Então, nós casamos aqui em Aracaju de forma oficial, na Igreja Católica mesmo, né? E daqui nós levamos só xerox das documentações já casados e lá tivemos uma bênção de um padre da Igreja Católica Brasileira, tá? E esse padre era de lá também. É de lá de Maceió, de lá de Maceió. E eles fizeram o mesmo protocolo O mesmo daqui, protocolo mesmo daqui. Padre. O mesmo protocolo, só não teve a oficialização religiosa através da assinatura lá, tá? Então lá, mas na verdade foi mais uma bênção. Mas para quem quer casamentos oficiais, aí leva um juiz de paz ou um pastor, porque lá realmente a igreja não é católica. Aliás, lá é para cerimônias ecumênicas. A pergunta que não quer calar. Ah, meu Deus, já imagino. Quando a gente abre aquela famosa caixinha assim no Instagram, amanhã tem gravação, mande sua pergunta, gente, não importa o assunto. A primeira pergunta que eu sempre recebo. Valores. Qual o valor? Qual o Imagina. valor, Carla? É muito mais caro do que casar aqui ou não, enfim. Tira esse mito, Carla. Passa aí, vamos esclarecer aí. Vamos. Tem como a gente saber valores? Temos sim. É mais caro sim, mas assim, nada que nenhuma noiva não possa pagar. Isso é fato. Né? O céu é o limite, então quanto mais o aqué tiver, mais a gente gasta, entendeu? Believing in miracles. A gente tá ouvindo essa musiquinha dos cifrões nos ouvidos. Vamos lá, Então, o que acontece? Lá se torna um pouquinho mais caro sim, pra casar. Mas nada que nenhuma noiva não possa pagar. Com certeza todos podem. Pensou em casar em milagres? Pode. Entendeu? Se pensou, pode. E assim, Carla, na verdade é um pouco mais caro, mas se a gente considerar que você vai reduzir a sua lista de convidados, ele vai ter um orçamento que vai estar meio que compatível com o que a noiva pretendia gastar. Sim, porque, por exemplo, se um determinado valor, a noiva pode fazer uma festa aqui para 200, 250 pessoas, esse mesmo valor de uma festa para 250 pessoas, nós gastamos esse mesmo valor lá sendo para um quantitativo de 130, 150 pessoas. Ah, Carla, mas aí eu estou convidando bem pessoas a menos, então deveria ser mais barato. Não, porque justamente tem o outro lado. Você tá casando em milagrezinha. Exatamente, né? Aquela capela. E aí o dinheiro também não faz milagre, né? E aí o que Acontece? Os custos se tornam um pouco mais altos, sim. Por quê? Porque justamente como eu falei, tem que pagar algumas coisas extras, como transporte e passagem de alimentação dos fornecedores que forem daqui. Outros já embutem no próprio orçamento, que é até melhor pra gente, entendeu? Porque a gente já diminui até um pouco a nossa responsabilidade. E o grosso mesmo do casamento, que é buffet, bebida, estrutura de cobertura, de piso, mesmo pegando por lá em Maceió, os valores são muito altos lá. Nada comparável aqui em Aracaju. Por exemplo, iluminação cênica. Aqui em Aracaju, o valor mais alto que eu já paguei por iluminação cênica foi R$3.000. Lá o pacote mais barato de iluminação cênica é R$12.000. Nossa. Entendeu? Então, assim, muitas coisas em Maceió são muito caras. Por isso que o casamento também acaba sendo um pouco mais alto. Mas por quê? Porque principalmente os fornecedores e os profissionais de Maceió, o que acontece? Ah, vai casar em milagres. É rica. Entendeu? Dizem logo isso, é rica. E aí, Então, por exemplo, o buffet aqui varia de 80 a 110, 120 reais buffet por pessoa. Bom. Buffet bom, estamos falando de coisa realmente de profissionais bons para poder ter Esse comparativo, né? esse comparativo. Lá, o buffet por pessoa
a partir de 230, gata. Então, assim, complicado, né? Então, assim, muitas coisas são mais caras lá, mas aí por que não levou um buffet daqui de R$110 por cabeça? Porque só os extras que nós teríamos que pagar de toda outra coisa, de toda a infraestrutura. Que buffet tem aí inúmeros garçons que você tem que Então, levar, a hospedagem de cada um, de tudo. De transporte, que aí é ônibus, que quando vai botar na ponta do lápis, aí é melhor pegar por lá. Então não tem o que discutir. Mas outras coisas não, outros itens realmente valeu muito mais a pena a gente levar daqui. Entendeu? Carla, a gente pode chutar, porque a gente faz um casamento lá por 250, 300 mil. Por aí, por aí. Temos um número, gente. É. Temos um número. E aí o resto aí agora vai, da imaginação, do É. gosto. Depende muito, na verdade, até do que a noiva quer pro casamento, entendeu? Quanto mais, digamos que mimos você quer colocar no casamento, mais altos os valores vão ficando. Ah, Isso é Carla, fato. sobre valores ainda. O que é do custo dos noivos? Por exemplo, eu vou chamar o meu padrinho de casamento. Eu preciso pagar o transporte, a hospedagem do meu padrinho. Como isso funciona? Não. Cada um arca por si. Os noivos já estão dando a festa, o casamento, um bom local, uma boa música, uma boa comida, uma boa bebida. Ufa, gente. Né? Meio que um open bar, né, gente? Ainda tem que arcar com os custos dos convidados. Diga aí, amiga. Gente, ufa. Ai, até eu queria ser convidada, nem eu queria trabalhar nesse dia. Não, cada um vai por conta própria, né? E assim, mesmo cada um indo por conta própria, tendo custos, despesas, na verdade, se ele for parar para analisar, ele acaba meio que tendo um investimento para ele mesmo. Porque, como eu falei, ele vai ter um fim de semana para descansar. Porque se o casamento é no sábado, eles não vão no sábado, vão na sexta. E aí a folia toda já começa na sexta, é uma delícia. Entendeu? Então, o que é para ser uma despesa acaba se tornando um investimento. Eu Mas- ser convidada. Eu também. Adoraria. Esse gasto eu gostaria de ter. Eu também eu fui trabalhar, estou muito feliz, honrada, mas eu também adoraria ser convidada. Gente, por favor, Casem Milagres, me chamem. Como convidada, né? Como cerimonialista também. E como né? você manda, mais ainda, né, óbvio. Mas se quiser como convidada também, vai passar. O que não pode faltar no casamento fora ou no casamento em Milagres? Tem algo assim que... Olha, o que é que hoje, quem faz essa coisa de destination wedding, o que é que eles fazem muito? O pré-wedding. O pré-wedding é justamente reunir os amigos, reunir todos os convidados que chegaram na sexta e já começar a curtir ali, né? Então, de uma certa forma, já é uma festa mesmo antes do casamento, né? O que E é? os noivos... Os pagam noivos é essa quem parte. arcam. Os noivos é quem arcam. Então, quais são as vantagens e desvantagens? A vantagem é que você já começa a folia na sexta. Todo mundo adora, né? Até para os próprios noivos acolherem os convidados, eles também se sentem acolhidos pelos noivos. É bacana. Qual é a desvantagem? Despesa. Os noivos vão ter uma despesa dobrada, porque mesmo sendo um mínimo um pré-wedding pequeno, pelos cálculos que eu fiz, você não gasta menos de 20 mil. Entendeu? Então, qual é a minha sugestão? Eu acho que o que não pode faltar nesse caso, um mimo no hotel para receber os convidados. Entendeu? Oh! Parou? Parei. Meu Deus. Porque querendo ou não, o casamento por si só já gasta muito dinheiro. Já se gasta muito. E você ainda fazer uma festa antes para gastar mais dinheiro ainda. Então, assim, eu acho que realmente que não pode faltar um mimo. Então, providencia algo que seja realmente a cara dos seus convidados. Tem que pegar uma lista com o nome dos hotéis, pousadas e fazer uma logística. E no caso, eu fiz a logística de pegar o nome de todos os convidados e onde eles estavam hospedados. Separei nome por nome e pousadas. E aí nós deixamos um mimo em todas as pousadas. Eu bati 32 pousadas, gente. Você Em falou Milagres. isso. Então, se quiserem saber também sobre as verdades, estou por dentro de tudo, porque conheci quase todos de Milagres. Guia turístico. Mas assim, Sim.
uma pousada comportaria todos os 130 convidados? Não. Ou... Não. As pousadas de lá geralmente tem de 8 a 12 quartos. Então são várias pousadas, entendeu? Então realmente, quando se... Então, gente, a cerimonialista também é mais cara pra Casar em Milagres. Porque Ah, só um pouquinho, viu? Porque... 32 hotéis. Porque, então, são justamente os extras, né? Os serviços extras Muito que justo, muito. vão sendo agregados, É um né? valor legítimo, né, Carla? Porque Exato. É aquela história, a gente tá falando de valor aqui, a gente brinca com isso, mas eu acho que a gente tem que saber o que é legítimo ou não. Exato. Você ter que ir em 32 hotéis para deixar um mimo, não é um trabalho comum que você teria aqui. Então, Eu tive não que é fazer possível você a cobrar o logística. mesmo preço. Exato. A logística já começou antes, né? Em que eu tive que ligar de convidado por convidado para saber em qual hotel ou pousada ele estava hospedado. Para daí eu separar, fazer um roteiro, um mapa no Google Maps, entendeu? E aí eu fui tracejando. Eu comecei a entrega dessas lembranças, era em torno das 13 horas da quinta e terminei na sexta-feira de manhã. Isso com a parei era 9h30 da noite, sem comer, sem nada. Aí foi quando eu parei para comer alguma coisa. E aí fui descansar. E aí no outro dia, 8 horas da manhã, retomei as atividades e concluí. Porque realmente é um trajeto bem grandinho, entendeu? Mas que vale a pena. Então, isso, na minha opinião, não pode faltar para o convidado, esse seja bem-vindo, sabe? Afinal de contas, ele tá indo, ele vai passear, ele vai Prestigiar descansar. os Mas realmente, noivos. né, ele tá indo por conta do casamento. Por conta e do eu acho que é uma casamento. forma de agradecer a presença dele lá, ele ter se dedicado também Exato. para estar lá celebrando. Exato. esse momento, né? E aí o que foi que eu e os noivos nós combinamos, já que nós não íamos fazer um pré-wedding para todos os convidados. Então nós combinamos de com todos os padrinhos fazer um ensaio fotográfico na sexta, em Milagres. Então o que foi que a noiva apresentou? A noiva apresentou todas as madrinhas com os bores, finérrimo e uma canga. E para os padrinhos presenteou um chapéu Panamá. E aí, nessa folia toda, para o ensaio fotográfico na sexta-feira, nós conseguimos reunir todos. E aí, nessa brincadeira, nós levamos algumas caixas térmicas com bebidas, cerveja, água. E aí, foi uma tarde tão gostosa de fotografia que Já acabou foi o emendando a pré-wedding. noite. Já E aí, foi. já foi o pré-wedding, entendeu? Delicioso. Fantástico. Veja, você ter um ensaio fotográfico com seus padrinhos, gente, isso é É maravilhoso. incrível, é Nossa, fantástico. Eu tô querendo casar de novo com meu marido, claro. Lógico. Tô querendo casar lá. É, e aí ela vai casar em Milagres, vai contratar quem tem experiência em Milagres, eu. Tá vendo? Agora, primeiro, eu preciso ficar famosa, entendeu, gente? Com esse nosso blog, pra achar patrocinador pra casar Carol e Rafael. Ah, já é, já é. Vamos lá, gente. Estou na nossa última pergunta. Já tô com já? saudade, nem acabou de Não, saudade. eu pensei que tava começando, tô adorando isso aqui. Então, pra gente finalizar, quais são as vantagens e desvantagens de casar lá com relação ao casamento tradicional? Se é que existe desvantagem, gente. Porque eu só vi vantagem. É, desvantagem nenhuma. Desvantagem nenhuma. Porque na verdade, assim, os noivos só vão contratar os fornecedores e mais nada, e esperar o grande dia acontecer. Os fornecedores é quem vai ter que fazer a logística, né? Terão que fazer a logística, mas desvantagem nenhuma. O local é de uma energia incrível. O lugar é lindo. É inesquecível. Eu acho que isso já diz tudo. Eu assisti alguns vídeos no YouTube sobre os casamentos em Milagres. E, gente, cada vez que aquela porta daquela igreja abre, com aquela noiva para entrar, aquele monte de paisagem, mar, só a gente só vê o mar ali, entrar descalço na areia. Exatamente. Gente, eu me emocionei assistindo os vídeos das pessoas que eu nem conheço. Imagine você estando lá no local. Exatamente. Eu achei. Agora incrível. fica como dica o seguinte, porque quem vai casar lá tem que casar com o pôr do sol, né? Só que na verdade não é casar no pôr do sol, tem que sair com o pôr do sol para você já casada ter ainda toda a paisagem bem clara para poder pegar o fundo do mar, para pegar a área verde. Então nós colocamos no convite às 15 horas para darmos início às 15h30 para finalizarmos às 16h30, 16h40, porque o sol nesse caso estava bem alto ainda. Importantíssima, cara. Porque aí o que é que acontece? Os noivos saem e aí eles têm condições de fazer várias fotos na beira do mar,
ao ar livre, nananã, com o sol ainda em cima da gente. Aí eu preciso fazer mais uma pergunta, que eu me lembrei agora. A gente Ai, vai. vou fazer mais uma. Faça várias. Os músicos, Carla. Porque todos os vídeos que eu vi uma equipe de músicos de lá, maravilhosa. Você pegou os músicos de lá também, ou você levou daqui? Não, nós levamos daqui, porque quando nós colocamos no orçamento, o valor estava o mesmo, tanto daqui como de lá. Então a noiva optou em levar alguém que ela realmente já confiava, já conhecia, que foi Gabriel Góes, inclusive. E aí, para ela valeu muito mais a pena, porque o valor ficou mesmo. Então assim, o que foi que Carla pegou de lá de Maceió? O buffet, a estrutura de cobertura e piso, a decoração, a mobília, isso sim vale a pena mais pegar por lá. Eu pensava que lá a gente já tinha essa estrutura de piso e de cobertura, então a gente Não, tem. isso é por fora. Isso é por fora. É tudo lá é tudo por fora. Lá você só paga a capela e o anexo da capela, que quando nós casamos agora em janeiro, era em torno de 30 mil. A capela com o anexo. Mas o anexo todo tem que ser 100% ainda para ser estruturado. Vamos para as vantagens, que a gente já falou várias aqui também, viu, gente? Mas só pra gente fechar, lembrando de tudo que é bom de casar em Milagres. De uma certa forma, pelo que eu tirei desse casal, a vantagem deles foi realmente reduzir a lista, né? E realmente levar as pessoas selecionadas que eles gostariam que realmente estivessem presentes num casamento deles. Entendeu? Um mínimo, né? Você Um mínimo trazer pessoas que são próximas, que Próximas, vivenciaram exatamente, a realidade vivenciaram do casal, todo né? isso. Entendeu? Foi realmente, pelo que eu percebi do casal, foi a vantagem. Foi realmente o corte da lista. Né? Gente, eu amei. Eu queria conversar muito mais aqui, passar horas e horas e horas. Mas Mila, quando edita os vídeos, ela diz, você conversa demais. Só O tem vídeo tem que 30 ficar minutos. curto. Então, meu tempo acabou, eu preciso encerrar. Mas eu amei, cara, amei. Faça mais casamentos fora, venha contar mais novidades pra gente. Gente, vamos casar em Milagres. Vamos casar em Milagres ou em qualquer outro lugar do Brasil que vocês querem. Estou à disposição, estou disponível. E aí vocês levam Carla Matos pra fazer o cerimonial e eu pra depois fazer a cobertura. a Com entrevista, certeza. tudo, não? Com certeza. Amei, Carla, ter você aqui. Volte sempre, amei. Volte. amei. Qualquer tema que você queira trabalhar, estou também à sua disposição. Muito obrigada por esse lindo Gente, convite. Foi uma tarde ótimo. deliciosa. Obrigada mesmo. Até a próxima. Espero ter. Pode Nas redes falar. sociais de Carlinha. Eu já ia dizer isso. Já ia dizer isso, Carinha. Espero ter contribuído, né, com as informações para vocês. Será que é esse vídeo que vai bombar no YouTube? Gente, Não. dicas valiosas. E blogueiro que é blogueiro, minha filha diz, ó, se inscreve no canal, dá seu like. Bota aqui, porque isso é muito chique, viu, Carla? Adoro. Bota aqui a rede social de Carla. Quem Imagem não do segue, casamento. vai lá. Casamentos em Milagres. Eu vou passar algumas imagens para Carol, para ela jogar também no YouTube, para vocês terem uma pequena noção de como tudo funcionou. Foi Gente, fantástico. perfeito. E as fotos foram de quem, Carla? Anne Pacheco, filmagem de Maravilhosa. filmes. Perfeito. Não percam, vai estar fantástico. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you, acting like a fool. I'm on Eu cancelo. Não é de menos. Mila, você gravou isso, Mila? Mila, você gravou. Ainda bem, Mila. Porque é muito gostoso. Bate palma aqui, viu, gente? Depois vai ter café, vai ter tudo. Vou ter um bolinho. Vai ter- hoje. vai ter- vai ter- 3, 2, 1. Foi.